Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o batismo, né? A igreja é o templo do Espírito Santo. Você pode observar isso em 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 16. Vai falar, né? Paulo não está falando do corpo humano do crente, o qual, no outro lugar, também se chama o templo do Espírito Santo, mas falando plenamente da igreja. Este capítulo trata da edificação da igreja, né? Da igreja como o corpo de Cristo, a igreja unida, coletiva. Claro que também a referência bíblica em outra passagem vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja também é coluna e fundamento da verdade, né? A igreja é coluna e fundamento da verdade para que haja edificação, para que haja crescimento. E dentro dessa coluna e fundamento da verdade são exercidos todos os ensinamentos bíblicos, né? Todos os ensinamentos que hoje nós colocamos em prática, como ceia, batismo, o casamento, né? E outras tantas atribuições que devem ser observadas pelo administrador, pelo pastor, pelo líder da igreja. No Espírito fomos todos batizados, num corpo. Sustentam alguns que esta passagem se refere ao batismo no Espírito Santo, né? Alguns sustentam essa posição. Porém, no estudo diz, não há fundamento escriturístico para tal noção. Não há na Escritura indício algum de que cada crente receba o batismo do Espírito Santo na ou depois da regeneração. Isto é uma presunção pura e simples, ou seja, a questão do batismo no Espírito Santo, ela acontece, segundo a palavra de Deus, a partir do momento que você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e agora, pela fé, você recebe o perdão do seu pecado. Você, naquele momento, é selado, a palavra que Paulo usa na carta aos Efésios você recebe o selo, o batismo no Espírito Santo. Esta passagem dignifica que está no ou sob o poder do Espírito Santo, todos fomos trazidos pelo Senhor ao batismo, e assim fomos feitos membros do seu corpo, a igreja local. Assim, o batismo é uma porta cerimonial para a igreja, diferente da questão do batismo no Espírito Santo, que é a partir do momento em que você entrega a sua vida a Deus, né? Porque é difícil entender que você entregou sua vida a Jesus, você confessou os seus pecados, né? Você agora está passando por um processo de regeneração, um processo de transformação de vida, e a cada culto, a cada reunião, né? A cada momento que as pessoas encontram vocês, perguntam, e aí, você já foi batizado no Espírito Santo? Não faz sentido, né? Não faz sentido. O sentido creu no Senhor Jesus Cristo, confessou os seus pecados, recebeu o perdão, você é selado. O Espírito Santo de Deus agora começa a trabalhar em você, a habitar em você, para que ele possa produzir as mudanças necessárias, que não são os dons. Primeiro não é os dons, primeiro são os frutos. De que adianta os dons se não há os frutos? Para mim, a melhor forma, é a minha opinião, é a minha visão, biblicamente falando. Para mim, a melhor forma de atuação do Espírito Santo de Deus é quando ele produz na minha vida, não os dons, mas primeiramente os frutos. Que eu ame, que eu perdoe, que eu seja benevolente, né? Que eu seja paciente, que eu tenha domínio próprio, que eu tenha uma mudança radical na minha vida, na minha maneira de viver. Os dons, ele também distribui conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E para receber os dons do Espírito Santo de Deus, você não tem que ser batizado, você tem que praticar os frutos do Espírito Santo.
Os dons ele reparte, né? Então a pessoa aceitou Jesus e todo culto, toda hora a pessoa está do seu lado. Você já é batizado? Sim, já. Eu entreguei minha vida a Jesus, segundo a palavra de Deus, já fui selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Sendo assim, sendo isto verdade, sendo também verdade que a igreja é um corpo democrático, segue-se que ela tem o cargo de sua própria porta. Ou seja, como se tornar membro de uma igreja através do em algumas denominações. Por exemplo, eu vou usar a minha, eu não conheço muito de outras, né? Ou se conheça por bem superficial. Mas a minha, como é que você vai se tornar membro da minha congregação? Se você chega lá na minha congregação, seu pastor Elias, eu quero fazer parte da Igreja Batista aqui. Como é que vai ser isso? Bom, se você ainda não foi batizado e você está pleno da sua convicção, da sua fé, da sua salvação, você vai ser batizado, será aceito no corpo da igreja pelo batismo. Será aceito por aclamação. Por que aclamação? Porque você veio de outra igreja já batizado, que pratica o mesmo batismo da igreja que nós estamos, né? Que o batismo é o mesmo praticado. Não há uma necessidade de lhe batizar novamente. Você será aceito por aclamação, mediante o seu testemunho de fé e de reconhecimento que você quer fazer parte daquela igreja. Ok? Segundo ponto. O batismo, então, pode ser administrado somente por aqueles a quem a igreja autoriza. É por isso que na hora que nós estamos ali com um candidato e já estamos quase concluindo o batismo, né? Nós usamos a palavra autorizado pela sua igreja. Ou seja, eu, como pastor, estou autorizado pela Igreja de Cristo a batizar, a casar, a celebrar a ceia do Senhor, né? Sem dúvidas que a igreja como um todo não pode batizar. Ela deve realizar a ordenança por meio daqueles a quem ela autoriza, tanto como Jesus batizou por meio dos apóstolos. Os apóstolos receberam autorização para batizar. Então a igreja tem que ter. Agora, na questão, mas tem que ser o pastor? Pode ser um líder da igreja também, como eu falei, né, a respeito da ceia. Por exemplo, no meu caso, eu fui enviado para uma congregação distante da igreja mãe. Quando fomos enviados, recebemos a autorização da igreja. Para quê? Realizar a ceia e o batismo. Eu estava lá ainda como seminarista, nem tinha sido consagrado ao ministério da palavra ainda. Estava como seminarista, fomos enviados com essa responsabilidade. Muitos são enviados, um presbítero, um diácono, um seminarista, um missionário, onde ainda não há um pastor ali, ele é autorizado pela igreja a realizar a ceia e também o batismo. Mas isso levanta duas questões que vamos considerar agora. Pode a igreja autorizar qualquer um de seus membros a realizar a ordenança? É isso que eu falei. Dependendo, né, da necessidade, a igreja pode sim, né, determinar, claro, diante de uma assembleia, de uma reunião, essa pessoa que vai estar à frente desse trabalho em realizar a ceia e o batismo. Para fazer o alcance desta pergunta mais claro, podemos apresentá-la como segue. A realização do batismo está limitada ao ministério ou, mais uma vez ele enfatiza aqui, ou pode um leigo oficiar? Um leigo nem tanto, mas tem que ser uma pessoa já preparada. Uma pessoa que tenha no mínimo de instrução para fazer esses dois atributos que são ligados ao ministro da igreja. Como eu falei, um presbítero, um diácono, um seminarista ou um missionário, é claro que ele foi instruído. Eu tenho certeza que nenhuma igreja, nenhum pastor vai mandar alguém para o campo se ele não for instruído, pelo menos nas atribuições que ele vai exercer naquele lugar. Então, nessa questão do leigo, eu realmente não concordo. Nós não vamos pegar um irmão novo convertido, ou um irmão que na igreja a gente sabe que não é a função dele.
que ele ainda não está instruído em realizar o batismo, mas aqueles instruídos, sim, podem realizar o batismo e a ceia. Vamos voltar já.